Vamos falar sobre Léo Lins e o censo que indicou um crescimento menor do que o esperado do número de evangélicos no Brasil, ou do percentual de evangélicos no Brasil. As duas coisas se conectam e num papo de adulto a gente vai falar de teologia e dessas duas coisas também sem forçar a barra, tá bom? Sem forçar a barra, então, Léo Lins, crescimento dos evangélicos, o que uma coisa tem a ver com outra, politicamente correto, teologia, é isso aí. Se você não me conhece, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário, tudo isso é muito útil para você, se você gosta de Bíblia e de teologia, porque assim o YouTube identifica que você tem esse tipo de gosto, passa a te recomendar vídeos desse tipo também, não apenas do meu canal, como de outros que tratam desse tema, e você dá uma limpada aí no seu feed do YouTube, nas suas recomendações do YouTube. Eu não vou ficar dando detalhes da sentença do Léo Lins, nem de tudo que aconteceu. Se você quer saber o tipo de humor que ele faz, você procura. Se você quer saber como foi a sentença, você procura também, porque nessa altura do campeonato todo mundo já sabe. Antes de falar do Léo Lins, eu quero dizer para você que esse vídeo não é neutro. Não é neutro. Quem fala com vocês é um teólogo que é também jornalista. E sendo jornalista de formação, tendo trabalhado em redação há alguns anos, a minha tendência é naturalmente pender para o lado da liberdade de expressão na maioria esmagadora dos casos, quando há tensão entre liberdade de expressão e outros valores importantes dentro de um Estado democrático de direito. Então eu não sou apenas um teólogo, eu sou também um jornalista. Além disso, enquanto jornalista, quando eu trabalhei na editoria de economia, eu tinha um viés, e continuo tendo um viés, economicamente liberal. E dentro desse viés liberal, de defesa das democracias liberais, inclusive, de novo, a liberdade de expressão vis-à-vis outros valores importantes dentro de uma democracia liberal acaba ganhando peso. Então, eu sempre terei a tendência de defender a liberdade de expressão. Isso significa que eu vou defender Léo Lins? Em alguma medida, sim, mas não sem fazer as importantes pontuações do porquê a coisa está do jeito que está e de outros direitos e liberdades dentro de uma democracia liberal que devem ser defendidos, e mais do que isso. Eu sou teólogo. Então eu preciso também defender o que a Bíblia defende, e como a Bíblia frequentemente defende o vulnerável, e como no meu trabalho pastoral a defesa do vulnerável é importante, é inegável perceber que a gente está aqui diante de um dilema ético. Então seja bem-vindo à conversa de adultos. No mundo adulto, as posições absolutas, elas são sempre problemáticas, porque deixam de levar em consideração dilemas éticos. Dilema ético não é a escolha entre o certo e o errado. O dilema ético é quando a realidade apresenta para nós problemas em que um determinado caminho parece mais certo do que outros, mas que ele tem também os seus problemas, e aí a gente tem que pesar. Soluções com menos problemas, soluções com mais problemas, soluções com muitos problemas, mas que são muito eficientes naquilo que ela quer solucionar, e o que a gente escolhe. Eis o problema do dilema ético. Em certa medida, é escolher o que é menos errado. E a gente está diante disso. Explico o porquê. As piadas de, entre aspas, humor negro, ou com conteúdo e discurso de ódio, como aquelas que Léo Lins faz, elas são piadas. Elas não são um discurso intencional e real por parte daquele que escreve e daquele que encena em palco.
E isso precisa ser dito. Entretanto, a literatura da psicologia social mostra com evidência razoavelmente farta e com boa aplicação de métodos quantitativos que esse tipo de produção cultural, em especial piadas, em especial cômica, produz sim efeito no público real, político, afetando decisões políticas daquele público. Ou seja, quando a gente pega o que a ciência diz, o que a psicologia social diz a respeito de pessoas que o tempo todo assistem humor negro e ela testa as ideias dessas pessoas que são expostas a esse tipo de conteúdo, a conclusão que se chega é que as posições políticas reais dessa pessoa são afetadas pelo conteúdo cômico que ela assistiu. Embora o conteúdo cômico seja fictício, embora o conteúdo cômico ele seja encenado, embora o conteúdo cômico ele não seja real, os efeitos produzidos naqueles que o assistem são reais, os efeitos, né? Os efeitos são reais. Em outras palavras, se você o tempo todo é exposto a conteúdo cômico que ridiculariza um determinado grupo vulnerável, você tende a ter opiniões menos favoráveis em relação a políticas públicas que beneficiem aquele público vulnerável específico. O tempo todo você ouve piadas misóginas ou anti-mulher. Quando você tem uma legislação passando que proteja algum tipo de direito fundamental da mulher, geralmente se a gente escuta esse tipo de piada o tempo todo, a gente tende a ser menos favorável a esse tipo de legislação. Então, por um lado, você tem um conteúdo que não pode ser criminalizado como se fosse uma opinião emitida por alguém que realmente acredita naquilo que está dizendo. Ou seja, você não pode chamar de discriminação racial alguém que faz uma piada. Muito embora, do ponto de vista da opinião, eu ache a piada que contém discriminação social de péssimo gosto e que a gente não deveria aceitar. E eu vou falar sobre não dever aceitar em sociedade e no que é mais eficiente para isso ou não daqui a pouco. A gente vai tocar nesse assunto, por favor, paciência a respeito disso. Então, muito embora a gente não possa tratar a opinião do comediante como idêntica ao artefato cultural cômico que ele produz e, portanto, imputá-lo como racista por ter produzido uma piada, me parece uma excrescência fazer essa identidade, a gente também não pode ignorar o fato de que, ao produzir o artefato cultural, embora cômico e fictício, as consequências dessa produção são reais e existem públicos que são, de fato, prejudicados pela disseminação desse tipo de conteúdo. Pausa nesse vídeo para dizer que se você quer estudar a Bíblia comigo e acabou o café, você pode estar aqui na descrição o link para o Evangelho Sem Chatice. Ali a gente fala de Bíblia, ali a gente fala de pregação, ali a gente fala de vida cristã e ali a gente fala de religiões, tudo sem chatice, sem a marca pesada do legalismo. Eu conto com a tua presença lá. Deu para ficar claro? Deu para entender o ponto? O ponto é, se por um lado a gente preserva o comediante com o direito artístico da liberdade dele de escrever da maneira como ele escreve, da maneira como ele quiser, por ser aquilo uma peça ficcional, se por um lado a gente tem que proteger esse direito, que é um direito fundamental em qualquer democracia liberal, o dilema está posto quando isso que ele criou gera o que a gente chama na economia de externalidades negativas. O propósito era fazer rir, e esse é o propósito central daquele bem de serviço, aquele produto. Entretanto, na produção desse bem de serviço, na produção desse artefato cultural,
além de fazer rir, a piada, o show, o conteúdo cômico gera também outros efeitos externos, além daquele efeito principal que ele queria produzir. É o que a gente chama de externalidades. Quando a gente produz algo e comercializa, a gente gera externalidades positivas e negativas para a sociedade, que não tem a ver diretamente com o motivo pelo qual aquilo foi produzido. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que algum tipo de providência tem que ser tomada em relação a essas externalidades, a esses prejuízos. Exemplo, eu produzi um carro. O carro tem como intuito levar você do ponto A ao ponto B. Quando você compra o carro, o que você quer é um veículo que te leve do ponto A até o ponto B. Externalidade negativa. Quando todo mundo compra carro, a gente tem congestionamento, a gente tem poluição sonora, a gente tem emissão de gases que prejudicam a respiração da população. Era a intenção da montadora quando produz o carro? Não. Era a sua intenção produzir esses efeitos negativos quando você compra o carro? Não. Se você pudesse, se você preferiria que o carro não fizesse essas coisas, preferiria. Mas o fato é que, ao comprar o carro, a externalidade negativa está posta. O que então a sociedade decide? Ela decide regular a produção e o uso do automóvel para que essas externalidades negativas sejam reduzidas. Essa é a conversa de adulto. E se tiver difícil de entender, eu sinto muito, essa é a conversa de adulto. Como que a sociedade então faz isso? O Estado vai estabelecer emissões máximas que motores devem produzir, emissões de gases máximas que um motor deve produzir, vai regular o nível de barulho que um automóvel pode produzir ou não. Então, a montadora acaba sendo obrigada a gastar mais para fazer um motor mais eficiente, colocar catalisador, colocar silenciador, fazendo com que emissões sejam reduzidas, que barulho seja reduzido. Gera congestionamento e o congestionamento é complicado. Cidades vão produzir regulação, como por exemplo no caso do município de São Paulo, como o rodízio. O rodízio de veículos baseado no final da placa. Para o quê? Diminuir a externalidade negativa provocada por aquele bem de consumo, e isso acontece em serviços também. Então, para a gente discutir teologia, ou teologicamente alguns assuntos que são públicos, a gente tem que ter uma mínima noção de como políticas públicas funcionam. Elas funcionam dessa maneira. Quando o Estado resolve regular externalidades negativas criminalmente, nós podemos chegar a impasses como esse impasse do Léo Lins. Seria, veja só, alguém pode estar pensando, ele pode fazer a piada, agora ele que arque com as consequências. E de outro lado, alguém está pensando assim, pô, o cara não pode nem mais fazer uma piada, qualquer um sabe que isso é ficção. E o que eu queria te levar a pensar, qualquer um dos dois lados que você tem escolhido, é que a frase "o mundo tá chato", que geralmente um dos lados usa para defender a liberdade de expressão, principalmente, ela não descreve bem o que nós estamos passando nas democracias liberais do Ocidente. O mundo não tá chato. O mundo tá estranho. E nessa hora a gente deveria redobrar a nossa atenção quando qualquer liberdade individual, seja de grupos minoritários, seja de liberdade de expressão, mas qualquer liberdade individual sofre ataques. O que eu quero dizer com isso? No momento de erosão de freios e contrapesos de estados, de erosão e corrosão de direitos e liberdades individuais, você colocar um comediante
8 anos na cadeia, pagando uma multa de 2 milhões de reais, que me parece que é isso que está na sentença, é simbolicamente perigoso. E o perigo simbólico não deve ser levado de maneira frívola. O que eu quero dizer com isso? Coisas têm acontecido nas democracias liberais, e aqui eu estou falando da Itália, aqui eu estou falando de Portugal, aqui eu estou falando dos Estados Unidos, que não costumavam acontecer antes. Os freios e contrapesos que colocam o Estado sob vigilância para que ele não abuse do seu poder, eles estão mais frouxos. O atual presidente norte-americano tem tomado decisões que seriam radicalmente percebidas como decisões autoritárias, coisa de 10 anos atrás, coisa de 4 anos atrás. E tem tomado sem sofrer nenhum tipo de consequência. Ora, nesse momento, é interessante que os estados, em nome de qualquer coisa que seja, sejam ainda mais restritivos nas punições a liberdades individuais. O mundo não está chato, o mundo está estranho. E os estados estão tomando para si determinados tipos de poder de restrição que são perigosos. Perigosos porque o Estado detém o monopólio de uso da força. Se ele detém o monopólio de uso da força, o mais fiscalizado tem que ser ele, sempre. Depositar nele o papel de fiscal de tudo sempre é um problema. E a gente está vendo o resultado disso em diversas democracias liberais, onde liberdade era algo assumido como fato, e algumas que nem democracias liberais mais são. Hungria, olá! Nesse momento, punir um comediante nessa dosimetria, nessa dose, com essa dosimetria, nessa dose, respeitando melhor a língua portuguesa, é arriscado, é perigoso. O mundo não tá chato, o mundo tá muito esquisito. Então o que a gente faz? A gente não faz nada? E essa talvez seja a grande questão, em que, como teólogo protestante, eu tenho que defender a liberdade de expressão, porque o protestantismo traz para a mesa, traz para o jogo, a liberdade religiosa, o direito de livre pensamento e, posteriormente, o direito de livre expressão por consequência desse livre pensamento. Garantindo que, dentro dessas democracias, você não seja perseguido por aquilo que você pensa, nem por aquilo que você é. Então, como teólogo protestante, eu tenho que defender a liberdade de expressão. Por outro lado, eu tenho que reconhecer os malefícios que uma piada daquele tipo ou shows desse tipo geram. E a conversa adulta passa, então, pela percepção de distinção entre o que é um delito violento e o que é um comportamento indesejável. Será que nós deveríamos punir comportamento indesejável como delito violento? Comportamentos indesejáveis podem ser contravenções, inclusive contravenções penais, é uma possibilidade. Mas será que deveria ser tratado como crime, como delito violento? Esse é um questionamento legítimo. E quem faz esse questionamento não está corroborando com o tipo de discurso ou piada de alguém como Léo Lins. E mais um problema que a gente tem, porque ao personificar em torno apenas do Léo Lins a coisa, a gente transforma essa decisão em um perigo simbólico ainda maior. Quando a gente trata um comportamento social indesejável como delito violento, 8 anos de prisão, 2 milhões de reais de multa, etc., qual é o resultado efetivo real disso? Bom,
Aquele indivíduo vai pagar por ter falado aquilo que jamais deveria ter tido a coragem de falar. E talvez algum desestímulo por medo nos outros e nos próximos que o façam. Talvez. Porque gera, ao mesmo tempo, em grande parte da população, um forte senso de injustiça. Do tipo, olha, eu até discordo daquilo que Léo Lins faz, mas essa punição é exagerada. Ponto. Olha, eu até discordo daquilo que Léo Lins faz, mas a gente deveria procurar um outro tipo de solução. Ponto. Olha, eu discordo daquilo que o Léo Lins pensa, mas eu quero ter o meu direito de rir daquilo. Esse é um outro tipo de população reagindo ao Léo Lins. E essas pessoas, quando veem esse tipo de punição, não apenas acham um exagero que foi feito com o Léo Lins, mas se sentem pessoalmente perseguidas e passam a considerar aquilo que o Léo Lins faz um desafio ao status quo, um desafio ao vitimismo. E então posições que eram neutras ou pouco favoráveis ao Léo Lins, ou ao tipo de coisa que o Léo Lins faz, vagarosamente vão se consolidando mais radicais até serem plenamente concordantes com o Léo Lins. Favorece aquilo que é polarização. Esse tipo de pena funciona do avesso. Provoca radicalização de quem não estava radicalizado. O cara que nem pensava em comprar um ingresso para um show que tivesse piada racista ou piada de cunho misógino, tem algumas que eu vi do Léo Lins que realmente passam completamente do aceitável. Coisa do tipo de rir de abuso e de violência doméstica, inclusive contra crianças. Você pode dizer, é apenas uma piada. O que eu quero te lembrar é que a piada gera uma externalidade negativa, qual seja, pessoas que as assistem e as ouvem se tornam mais propensas, mesmo apenas rindo e reconhecendo aquilo apenas piada, se tornam mais propensas a serem lenientes com aqueles comportamentos que estão no universo da piada, tá? Então, quando você tem alguém rindo muito, até aplaudindo uma piada que normaliza abuso e violência doméstica contra crianças, sabendo que no nosso país esses abusos e violências acontecem, vai trabalhar num gabinete pastoral para você ver. Algo tem que ser feito. Qual é a minha posição de um mundo ideal a respeito desse tipo? É saber que a resposta penal ela é inadequada, porque os efeitos que ela gera são piores, também geram externalidades negativas para o âmbito social, de polarização, radicalização, recrudescimento, etc. Sabendo disso, nós temos que ter uma resposta regulatória. Essa é a resposta de adulto. Essa é a resposta inteligente. Essa é a resposta do catalisador no automóvel, do silenciador no automóvel, do rodízio. É a resposta regulatória que vai oferecer para as minorias, para as classes vulneráveis, o poder de fazer com que socialmente esse comportamento indesejável do humorista se torne inadequado socialmente e praticamente erradicado, de modo que qualquer pessoa saiba isso é nojento. Explico. Quem tem 35 anos ou mais viveu a área de fumantes num restaurante, ou mesmo num voo, num avião.
O que resolveu não foi colocar fumante na cadeia, nem prender a Souza Cruz, executivos da Souza Cruz ou da Philip Morris. O que mudou o comportamento social e a percepção a respeito do fumante foi o ato regulatório que colocou o fumante na periferia do jogo social. Fumar deixou de ser bacana. E isso foi feito por meio de regulação inteligente. Essa regulação inteligente que criou os fumódromos, que proibiu o cigarro em ambiente fechado, fez com que o cigarro fosse cada vez mais percebido como uma coisa indesejável, démodé, que não é mais cool. E, portanto, diminuiu o seu uso a ponto dele ser... Cara, o cigarro para novas gerações, ele é praticamente erradicado. Claro, temos novos problemas como o pendrive, né, o famoso vape. Mas como nós combatemos o cigarro? Com regulação inteligente. E a mesma coisa pode ser feita. Marcos regulatórios inteligentes a respeito de como a gente socialmente percebe piadas que incentivam uma mentalidade violenta contra minorias, marcos regulatórios podem fazer com que essa percepção se torne socialmente inaceitável. Em alguns aspectos, isso já é verdade. A piada racista, ela já é muito menos frequente do que ela foi 20 anos atrás. Mas existem marcos regulatórios que podem fazer com que ela seja ainda menos aceitável. Explico como a gente pode fazer isso. Quem também tem mais de 30, 35 anos sabe, por exemplo, que as produções artísticas dramatúrgicas típicas de televisão aberta na década de 90, na década de 80, continham muito mais sexualidade explícita do que hoje. E hoje, se você colocasse sexualidade explícita nas produções dramáticas dentro de determinados horários, a sociedade ficaria horrorizada. Imagina Pantanal, como era Pantanal na década de 90, passando hoje 8 horas da noite, 9 horas da noite. Seria um escândalo. Seria um escândalo. Por que que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Marco regulatório. Marco regulatório. Você passa a não permitir esse tipo de conteúdo dentro de uma determinada faixa de horário e esse costume de que aquele horário não é propício, tá? Muda a arquitetura da escolha do consumidor. Aos poucos, ele tem um efeito de default, um efeito de padronização, de que aquilo não é aceitável naquele horário. Como que você faz isso num clube de comédia ou num teatro? Cara, você cria certificação para que o teatro só exiba esse tipo de conteúdo, para que o clube de comédia só exiba esse tipo de conteúdo a partir de um determinado horário, que torna mais inconveniente o consumo desse tipo de conteúdo. Você não proíbe, você deixa o cara exercer a arte dele, mas é mais difícil para ele exercer a arte dele. De forma que ele não é censurado, ele pode falar o que ele quiser, mas ele vai ter que saber que o que ele está falando é inadequado. E esse é só um exemplo de regulação que promove esse tipo de mudança na arquitetura do mecanismo de consumo ou de escolha do consumidor, fazendo com que esses efeitos padrão... Isso aqui é política pública baseada em evidência. Tá? Isso é coisa de quem está pensando de fato na minoria, no grupo vulnerável.
A resposta regulatória é a resposta de quem está de fato pensando e sendo inteligente quanto a essa questão. É a conversa de adulto. A resposta preguiçosa é: prende esse cara aí. Só que no clima que nós estamos, com a corrosão, com a erosão dos valores democráticos, e quando muda de lado? Também prende esse cara aí? Que tipo de precedente a gente está abrindo para colocar nas mãos do Estado um determinado tipo de controle sobre quem tem liberdade e quem não tem? Num certo sentido, para você que é mais de esquerda e que quer que o comediante fique na cadeia mesmo e tudo mais, esse tipo de decisão política lembra, no limite, quando levado às últimas consequências, aquilo que o camaronês Achille Mbembe chama de necropolítica, ou seja, a decisão estatal de quem tem o direito de ser vivo e quem é apenas um morto-vivo. No limite é isso que acontece. Porque se pelo livre exercício de pensamento e de expressão você submete uma categoria específica de pessoas à reclusão, e é uma reclusão que já é necropolítica no sistema penitenciário carcerário brasileiro, o que você está praticando é necrópolis. Tá? Então, essa é uma questão relevante no momento que a gente está agora de erosão de valores democráticos, a gente pensar, e quando muda de lado? E quando começarem a prender outras pessoas por outros discursos subjetivamente definidos como de ódio a determinados grupos? Dou um exemplo. Algumas plataformas, e aqui a gente já não está mais falando de Estado, a gente está falando de entes privados, mas algumas plataformas de conteúdo já possuem os mecanismos de atribuição sobre o que é conteúdo ou discurso de ódio e sobre o que não é. Vocês conhecem a produção de conteúdo desse canal aqui. Uma das plataformas de conteúdo que nós temos no nosso ambiente, no nosso contexto brasileiro, uma das redes sociais bloqueou um conteúdo meu como discurso de ódio, porque eu falava contra a teologia da prosperidade. Pergunta: o conteúdo que eu faço é agressivo? Seja no discurso, na forma, no conteúdo? Mas era meramente um conteúdo contra a teologia da prosperidade, e a plataforma, no seu exercício legal, definiu aquilo como discurso de ódio e tirou o vídeo do ar. A gente quer dar esse poder para o Estado? Então a gente tem que ter cuidado com o tipo de precedente que a gente abre. O que a gente permite que o Estado que monopoliza a força numa democracia, o que a gente permite que o Estado faça ou deixe de fazer. Não é um assunto frívolo. De simplesmente, o cara que apodreça na cadeia, que lide com as consequências daquilo que faz. Não é por aí, gente. Agora, ao ler a sentença sobre Léo Lins, existe algo revelador. Existem muitas coisas reveladoras, na verdade, mas eu quero levantar a bola de uma específica. Entre os diversos grupos minoritários que a sentença alega que foram ofendidos, né, grupos, os grupos minoritários que a sentença alega que foram ofendidos pelo comediante, você vai encontrar mulheres, população LGBTQIA+, anões, tem de tudo. E tem também evangélicos. Então, isso levanta uma outra bola nesse debate que é muito importante ser levada.
Porque a maioria das pessoas que quer a prisão de Léo Lins não acredita que exista preconceito substancial contra evangélicos no Brasil. Quando a gente fala que tem esse preconceito, logo eles dizem nunca houve preconceito contra cristão no Brasil, como se só tivesse um tipo de cristão, mas tudo bem. Preconceito contra evangélicos está lá, na sentença da juíza. Vocês precisam se decidir. Vamos defender grupo minoritário ou não vamos? Grupo minoritário é esse que o censo mais recente, os números do IBGE a respeito de religião, confirmam que é minoritário. Que inclusive cresceu, mas cresceu menos daquilo que era esperado. Claro, quando a gente olha para uma manchete que diz isso, para um texto jornalístico que diz isso, a gente também tem que levantar uma sobrancelha, porque quem é o agente da passiva? Esperado por quem, camarada? Ah, cresceu, mas cresceu menos do que esperado. Tá, mas quem é o agente da passiva? Esperava-se um crescimento maior. Por que o sujeito indeterminado? Quem esperava? Isso não é bom texto jornalístico, mas essa é uma questão outra ainda dentro da nossa discussão. Mas o fato é que tanto defender a liberdade de expressão, quanto levar a sério as externalidades negativas que o humorista comete quando faz o seu humor, é também proteger evangélicos no contexto brasileiro. Porque os evangélicos são vítimas dessas piadas, tá? E o ódio ao evangélico, ele não é meramente na piada, mas quem ouve a piada desenvolve mais ódio. Sabe por quê? Porque a psicologia social mostra que quem ouve a piada é influenciado por ela. E aí a gente tem evidência anedótica, embora anedótica, prática e real. Basta ver como Caetano Veloso tem sido tratado simplesmente por colocar um louvor nas músicas dele, ou nas músicas não, no setlist dele, dos shows dele. E como Caetano Veloso tem sido tratado, ele que tem todo o privilégio da inteligência esquerdista brasileira, ou seja, é difícil bater no Caetano, tá? E se ele tá defendendo o evangélico, estão descendo a lenha no Caetano Veloso. Sabe por quê? Porque nos círculos dessa inteligência, a piada contra o evangélico é socialmente aceita. Ela é um comportamento desejável. E, portanto, se é contra evangélico, tá tudo bem na piada, mas quando deixa de ser piada, na realidade, até o Caetano é discriminado. Até o Caetano Veloso é. Portanto, veja, esse assunto interessa também a evangélicos quando alvo de discriminação. Claro, dentro de uma ética cristã, damos a outra face. Dentro de um discipulado de Jesus de Nazaré, amamos quando perseguidos. Dentro de uma tradição de testemunhas que, como testemunhas, são mártires, o que sofremos no Brasil não é perseguição. Num contexto em que apoiamos e temos contato com missionários, irmãos nossos em fé, que estão em países onde há perseguição real, é até uma vergonha a gente dizer que a gente sofre perseguição no Brasil. Entretanto, a gente não pode apagar a realidade, nem tentar tampar o sol com a peneira. O preconceito contra o evangélico existe e obedece às mesmas regras lógicas que os preconceitos contra outros grupos obedecem. Em outras palavras, a produção do artefato cultural viabiliza, estimula e oferece crescimento para o sentimento de opressão à minoria. E isso precisa ser dito. Inclusive nas piadas do próprio Léo Lins. Inclusive nas piadas do próprio Léo Lins.
Por fim, a gente chega a essa questão do censo com algumas coisas precisando ser pontuadas. Porque a maneira como a gente lida com os dados do censo também oferece riscos quando a gente pensa em teologia pública e quando a gente pensa num Estado democrático de direito. Eu conversei hoje com uma jornalista da Folha, eu não sei o que vai ser publicado, se as minhas aspas nesse sentido serão publicadas ou não, até porque eu também não sei qual é o conteúdo ou o tamanho da matéria, se vai permitir que uma reflexão mais longa seja devidamente retratada ali na matéria dela, mas a gente se pergunta tanto e fala tanto sobre a proteção de dados, sobre os nossos dados pessoais e o uso que entidades privadas podem fazer desses dados pessoais na medida em que eles possuem acesso a toda a nossa vida e vendem o que eles obtiveram de conclusões a partir dos nossos dados, Big Data, etc. Passamos uma lei geral de proteção de dados por ocasião dessas Big Techs que têm a seu favor a Big Data. A gente olha para aqueles cookies que a gente não deve aceitar, mas às vezes precisa aceitar. E discute isso. Porque as Big Techs estão com os nossos dados, etc. Se a gente tem esse receio das Big Techs, do que elas vão fazer com os nossos dados, por que a gente não tem receio do Estado? E do que eles fazem com os nossos dados? E o censo é isso. O censo é o Estado batendo na sua porta e dizendo, me dê os seus dados. E claro, o uso desses dados pode ser extremamente útil para a ciência, para a compreensão do país, e é, de fato, extremamente útil para tudo isso, para o desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidência. Sem sombra de dúvidas, isso tudo é relevante e importante. Entretanto, eu vou voltar à ideia de que o mundo não está chato, o mundo está esquisito, o mundo está estranho. E dados do censo num mundo estranho também são perigosos. Exemplo, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Dados de censo foram usados para encontrar japoneses e jogar esses caras no campo de concentração. Sim, teve campo de concentração nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A população japonesa, principalmente na costa oeste. E dados de censo foram usados para ir atrás desses caras. Então, existe uma questão sensível aqui nessa divulgação a respeito dos números religiosos do censo e a respeito da Bíblia no espaço público. Eu sou capaz de fazer essa ponderação a respeito do censo porque quando falo em censo, como eu sou um especialista em Bíblia, o que rapidamente vem na minha cabeça, eu até brinquei com isso hoje no X, o que rapidamente vem na minha cabeça é, claro, o censo de Davi. E por que aquilo é problemático? Porque Davi está tentando usar os dados das tribos do norte para se precaver de uma guerra civil. Qual que é a ideia? A ideia é, eu produzo um censo para ver quantos homens as tribos do norte possuem. E quantos a gente possui? E se a gente está ou não em vantagem militar? O pecado de Davi é, ao fazer o censo, apostar na divisão e não na unidade das tribos que seria dada por Deus para ele como rei. E, portanto, é o mau uso dos dados que faz com que Davi esteja ali em pecado. A Bíblia tem muito a oferecer no espaço público. E muitas vezes a gente se esquece disso. Se a gente quer ter uma conversa de adulto sobre política pública e sobre evangelicalismo, teologia e Bíblia na política pública, a gente tem que saber Bíblia. Se a gente quer ser teólogo, tem que saber.
tem que entender como a Bíblia funciona, o que aqueles episódios estão ali, como eles são narrados, qual é o sentido daquilo. E nesse caso específico a gente tem um risco, e um risco real, porque o mundo ali não está chato, o mundo está esquisito, o mundo está estranho. Então a gente não pode assumir frivolamente que dados são neutros. Eles podem ser reais, e eu acredito que o IBGE produza dados bem fidedignos, tá? Quando a gente fala de censo, então nem se fala. Mas neutros eles não são. Diante de um crescimento de um determinado grupo religioso, de um determinado grupo étnico, que provoca desconforto público, qual que é a reação do público em relação a esse grupo étnico? E que tipo de liberdade que a gente quer dar pro Estado para regular esse grupo que cresceu? A gente tem que tomar cuidado com os poderes que a gente quer dar assim, ó, de mão beijada para o único detentor da violência legítima num Estado democrático de direito. O único que possui o direito à violência, o monopólio da violência que é do Estado. Essa é a conversa séria, essa é a conversa de gente adulta. Por fim, eu queria falar do politicamente correto. Caramba, esse vídeo vai ficar longo. A ideia de politicamente correto surge no ambiente corporativo norte-americano, ou seja, nos Estados Unidos, nas grandes empresas dos Estados Unidos. Quem chama isso de esquerda tem algum tipo de... Tudo bem, a esquerda se apropria do politicamente correto depois. Eu tenho consciência disso. Mas a gente precisa falar de politicamente correto quando a gente fala do Léo Lins. Por quê? Porque uma coisa é fazer durante 46 minutos uma defesa intransigente do Estado moderno, do Estado democrático de direito e da democracia liberal. E dentro desses termos falar sobre liberdade de expressão. Outra coisa completamente diferente é, sendo cristão, tentar produzir um discurso ideológico, político-partidário, polarizado e radicalizado, para ter o direito de falar o que bem entende, ofendendo quem quiser. Você pode ter a opinião que você quiser a respeito do politicamente correto enquanto tal, e dos efeitos que o politicamente correto produz na sociedade. Eu tenho as minhas opiniões bem críticas à ideia artificial de impor na linguagem um determinado tipo de respeito que não está lá. Aliás, eu tenho um vídeo falando só sobre politicamente correto que recomendo que você assista. Ele é bem antigo, mas a minha opinião continua a mesma. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é porque a gente quer odiar, a gente demonizar o politicamente correto para continuar com o direito de ser odioso no nosso discurso. O cristão pode defender que o politicamente correto é ruim, mas ele tem que saber que a medida do politicamente correto é insuficiente para ele, é pequenina. A gente tem que se policiar muito mais do que no politicamente correto, porque a gente tem que ser integralmente correto, e não apenas politicamente. Então, me faz passar mal ver algumas pessoas que buscam a crítica seja o politicamente correto, seja outros instrumentos da sociedade, simplesmente para continuarem destilando ódio. Destilar ódio não fere o politicamente correto. Destilar ódio e não tomar conta da sua língua fere a santidade. É pecado.
esse era o recado que eu tinha que dar para hoje. Se você ficou até o fim desse vídeo, é sinal que você gosta muito, porque, veja, vídeo super longo do meu conteúdo, ou você ficou com muita raiva. Se você gosta muito, você pode aprender comigo no Evangelho Sem Chatice. Dá uma passadinha aqui na descrição do vídeo que tem link para você entender do que se trata e fazer parte dessa mentoria bíblica e de outros assuntos do cristianismo. Agora sim, esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.